Olá, tudo bem? Para essa semana a gente vai fazer a correção da lista da semana anterior, da lista da aula 6, que é um material sobre performance. No material eu vou falar um pouquinho sobre o uso do corpo como obra de arte. Então é muito importante vocês entenderem isso, assim, que a performance é uma linguagem artística que vai utilizar o corpo como suporte e como meio principal de expressão. E aí eu coloquei algumas perguntinhas no final do material que eu vou comentar aqui algumas respostas, tá? Então, lá na primeira questão, o que é performance? Então, como modelo de resposta, eu usei o próprio texto como base para responder. A performance é uma linguagem artística na qual o artista utiliza o próprio corpo como material. Por isso, se diz que é uma arte de desempenho, atuação, mas nas artes visuais tem significado ampliado. A performance é uma linguagem que pode combinar diferentes formas de arte, como teatro, música, artes visuais, poesia, vídeo, dança, entre outras possibilidades. A linguagem da performance tem por fundamento a ação artística que pode comunicar, instigar, provocar reflexões, criticar, poetizar. As ações ocorrem em lugares específicos, como museu ou teatro, e também em locais públicos. Então, assim, isso aqui de uma forma muito resumida, né? Porque, na verdade, performance talvez seja uma das linguagens artísticas mais difíceis de se conceituar, mas, por outro lado, é uma das mais ricas, né? Já que o artista, ele depende, o material do qual ele depende para trabalhar é ele próprio, né? O próprio corpo. Ou, em alguns casos, existe uma proposta para que outras pessoas executem, mas, de maneira geral, a performance, ela se ocupa dessa presença do artista, né? Quando a gente fala em presença, é de fato a gente tem o artista de corpo presente na obra. Ou, em alguns casos, inclusive ter uma participação do público. Isso vai variar muito, né? Então, talvez daí a dificuldade de se conceituar o termo, né? Ou de se conceituar o que é. Justamente porque é muito amplo, né? Como aqui está dizendo, eu tenho uma possibilidade de juntar uma série de elementos, né? Eu tenho performances que vão transitar entre o teatro e as artes visuais. No teatro, com às vezes uma coisa mais representativa, né? E nas artes visuais, às vezes com um caráter mais apresentativo do artista, mas isso vai variar muito. Outra coisa importante é que nem sempre a performance ela vai acontecer com aviso, num lugar, enfim, digamos que apropriado, onde se espera que isso aconteça. Tem muita performance que acontece de assalto, no sentido de ela acontecer de repente, no meio da rua, principalmente nas intervenções urbanas, né? Mas, de toda forma, elas tendem a ter muito esse caráter de chamar, de fato, a atenção para alguma coisa e acaba deixando essas questões um pouco mais pessoais, no sentido de que a gente tem uma interação muito mais direta do artista com o público, né? Mas, de maneira geral, a linguagem da performance, ela vai funcionar assim. Ela é essa arte de desempenho mesmo, do artista estar ali fazendo aquela obra naquele momento, de corpo presente. É uma arte que é efêmera, né? No sentido de que ela acontece naquele momento, naquela situação específica, e ela existe ali, ela existe enquanto o artista está realizando. Depois disso, aquele trabalho não existe mais. O que a gente tem é só o registro dele, que são as fotografias. Então, a fotografia de uma performance feita, ela não é a performance é a ação do corpo, né? A fotografia é o registro da performance. E se a gente tem vídeo, é a mesma coisa. O vídeo é o registro da performance. A performance é a ação corporal, tá? Questão 2. O que você entende por arte contemporânea? Essa daqui é a resposta pessoal, né? Porque eu sempre comento alguma coisa ou outra sobre arte contemporânea com vocês. E aqui a minha intenção é de ver realmente, assim, o que é que vocês entenderam disso, como é que vocês assimilaram isso. Eu coloquei uma sugestão de correção,
para ajudar, tá? Mas vocês podem colocar da forma que vocês entenderam. Então, aqui como sugestão eu coloquei: a arte contemporânea é toda obra produzida a partir da década de 1960, ou seja, é a arte produzida na atualidade que está conectada com o tempo no qual vivemos agora. Tá? Questão 3. Qual é a linguagem artística utilizada por Flávio de Carvalho? A resposta: performance. Você concorda que trabalhos como New Look podem ser considerados como arte? Por quê? Essa daqui é de resposta pessoal mesmo, tá? Eu quero que vocês digam se vocês consideram, podem ser sinceros, não tem problema. Se vocês de fato consideram que o New Look, né, que é a obra que ele vai andar pela Avenida Paulista lá com a roupa que ele criou, com a saia, né? É importante vocês entenderem também que o Flávio de Carvalho fez aquilo numa ideia muito próxima do movimento antropofágico, de ficar pensando que a gente devia olhar para o Brasil e tal. E aí começa a dizer que na época os homens usavam um conjunto completo de terno, né? Nesse calor do Brasil, assim, o cara usando terno e tal, e ficou... A gente vive num país tropical, que é muito quente, não faz sentido a gente ficar usando uma roupa europeia, né? Então tem uma coisa assim. Mas, longe de querer influenciar, vocês vão dizer pra mim se vocês consideram como arte ou não. E me explicar o porquê. Se sim ou não, por quê. Questão 4. O que é uma obra de vanguarda? Isso daqui tem a referência no próprio texto, né, do material. E aí lá vai estar assim, ó: o termo vanguarda vem da palavra francesa avant-garde e significa literalmente estar na linha de frente de combate. Nas artes, esse termo é usado para denominar os movimentos estéticos e artísticos que lideram mudanças culturais. A gente tem um recorte temporal que a gente localiza as vanguardas, que vai ser o início da primeira metade do século XX, né? Que aí são o surrealismo, dadaísmo, futurismo, os ismos todos, que vocês vão começar a estudar de maneira mais aprofundada no ensino médio, tá? Mas de maneira geral, como conceito, vanguarda é isso, são propostas de arte inovadoras, tá? São novas formas de se fazer arte. São aquelas que provocam rupturas, né? Questão 5. Você acredita que podemos produzir arte coletivamente? Por quê? Essa também é resposta pessoal, tá? Coloquei uma sugestão de resposta só para dar um norte, assim, para quem tiver com muita dificuldade de responder. Então, aqui na sugestão coloco: sim, porque a arte acompanha a vida e a natureza humana. Porque a arte acompanha a vida e é da natureza humana trabalhar em equipe. Dessa forma, é esperado que os artistas também sintam vontade de trabalhar juntos. Temos vários coletivos na arte contemporânea, como o Grupo Fluxos, por exemplo. Que no material de vocês vai falar do Grupo Fluxos, que era um grupo de artistas que se reunia para fazer grandes acontecimentos, para fazer happenings, trabalhos de performance, que são maravilhosos, assim. Então, e hoje em dia se tem muito coletivo de arte, tem muita gente trabalhando coletivamente, tá? Mas aí eu quero que vocês digam isso, assim, do fundo do coração de vocês, se você realmente acredita que é possível sim fazer arte coletivamente.